eu sou Wagner Morente, consultor e palestrante, especialista em trade marketing e desenvolvimento de times de vendas e liderança e também criador da metodologia Mindset Estrategista. E eu quero convidar você para algumas reflexões a respeito do trabalho em PDV. Esse grande mundo de oportunidades que muitas vezes a gente não vê com bons olhos, a gente vê como um grande desafio, um temor e uma grande dificuldade. Mas eu quero mostrar para você que existe um grande mundo de oportunidades. Eu tenho certeza que você deseja pelo menos duas coisas no trabalho do PDV. Proteger suas receitas ou alavancar a venda dos seus produtos, inclusive para que você possa ter resultados melhores, ganhar mais, enfim, ser reconhecido. Para isso nós vamos trabalhar dois conceitos do Mindset Estrategista que são fundamentais nessa primeira fase. A primeira questão é a visão e influência positiva, como você vê a visita no PDV. Se você não enxerga ele como extremamente útil para o seu trabalho, provavelmente você já vai entrar derrotado em cada loja. E a influência positiva também é a energia que você leva para esse PDV. De que forma você vai sempre confiante, sempre levando uma mensagem com boas energias, com boas vibrações e com assuntos interessantes. O segundo aspecto, e que alavanca aí o seu crescimento, inclusive como um estrategista, é a curiosidade analítica. Nós paramos sempre nas primeiras perguntas. Então eu desafio você a ser mais observador, a ser mais questionador, a tentar entender mais o PDV. A partir desse momento que você entender melhor, você vai perceber que vai dar mais lucidez e você vai conseguir fazer umas visitas mais assertivas, mais produtivas, e isso vai trazer tranquilidade para o seu coraçãozinho, para a sua mente, vai te desenvolver e você vai entrar num fluxo de performance superior. Isso é muito legal. E nós vamos falar nesse primeiro vídeo sobre a importância da pré-visita. Assim como no médico, no PDV também é fundamental que você estabeleça uma pré-visita super produtiva. Ela não precisa ser uma pré-visita super longa. Apenas de uma forma inteligente você vai analisar alguns dados, estabelecer um objetivo e um plano de ação para aquela visita. Então, alguns passos para a gente fazer uma pré-visita bem produtiva. Primeiro, resultados e potencial da farmácia. Como é que a gente acha o resultado da farmácia? Através das informações do tablet, inteligência de mercado, coloca as informações para você ali mastigadas, e aí se você não consultar, você está perdendo uma grande oportunidade de ter mais lucidez para aquela visita. Afinal, é muito improdutivo e muito chato quando você chega no PDV e pergunta para o balconista ou para o agente da farmácia como é que estão as vendas dos meus produtos. E aí ele vai falar com base na visão dele, e aquilo é muito subjetivo e aquela conversa não leva a nada. Se você tiver informação no tablet, 2, 3, 5 unidades por mês, você avalia como é que foram os últimos meses, isso te dá lucidez. E aí a sua conversa no PDV muda de figura, é muito legal isso. Então você tem um resultado, e como é que eu meço o potencial da farmácia? Você pode olhar o número de unidades vendidas dos concorrentes, é uma grande possibilidade. Se o produto é trade dependente, ou seja, ele tem possibilidade de ser recomendado, o que você pode fazer? Você pode investigar com um agente da farmácia quantas vezes por dia, de repente, tem pacientes pedindo aquele tipo de produto. Enfim, olha só aí já abre a sua mente para enxergar o tamanho da farmácia e aonde é que você vai agir. Aí você vai ter lucidez sobre quais são os produtos que são mais lucrativos e importantes para a gente, qual que é a sua prioridade, enfim. Se você determina a prioridade por conta do volume que está caindo ou subindo, a sua visita tende a ser muito mais produtiva. O segundo aspecto é quais são os fatores críticos que ajudam ou que atrapalham a performance do seu produto. Então você pode investigar se é um concorrente que está agindo lá, se é um balconista que está trocando receita, se são as receitas que não estão caindo, se é uma determinada clínica que infelizmente está prescrevendo um concorrente. Então você tem algumas informações que você pode reunir para pensar no perfil daquela farmácia e entender um pouquinho melhor se é uma farmácia que paga ou não comissão, se é uma farmácia que tem outros tipos de incentivo, e aí isso fica mais claro. Depois disso, dessa leitura resultado, potencial e os fatores críticos, o que você vai fazer? Definir um objetivo claro.
Não entre em nenhuma farmácia sem ter um objetivo claro. Isso é super importante para determinar, inclusive, o tempo que você vai ficar, as suas mensagens, quais são mais assertivas, os materiais que você vai precisar utilizar, enfim. E o último passo é o pensamento estruturado, ou seja, estruturar o pensamento de como você vai fazer aquilo. Quem é que você vai acessar lá dentro da farmácia? Qual é o agente da farmácia? É o balconista? É o farmacêutico? É o repositor? É o gerente? É o comprador? Ou seja, se o seu objetivo está claro, fica muito mais fácil você definir quem é que vai te ajudar a cumprir esse objetivo. Perfeito? E aí você vai traçar o seu fluxo de visita na farmácia. Então você vai saber com quem você fala, o que você fala, que material você vai utilizar. E isso, depois que você desenvolver essa habilidade e praticar bastante essa pré-visita, o que é que vai acontecer? Você vai naturalizar esse comportamento. E quando você naturalizar esse comportamento, você vai fazer de uma forma muito mais rápida. Então tenha consciência que no começo é um desconforto, porque você vai ter que ficar pensando nesses passos. Mas depois isso naturaliza e aí você faz num fluxo mental super tranquilo. E aí você vai se tornar um novo profissional de vendas com habilidades para visitar a loja, para visitar a farmácia aí. Eu tenho certeza disso. Então, como primeiro passo, inclusive, logo após esse vídeo você vai ter a oportunidade de ver um vídeo falando a respeito das ferramentas de análise que a gente tem. Então se dedique um pouco mais para entender isso, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Tá joia? Te vejo no próximo vídeo.